Boa tarde, professora Aparecida. Vamos ao livro, tá? Português, Linguagens, na página 119, tá? Sobre frase, oração, período ainda, tá? Então vamos lá. Releia este parágrafo do conto de Mia Couto que você leu no início deste capítulo. Vamos ler. Tudo corria sem mais. A oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo. Mas, eis que começaram a aparecer pelos recantos da casa papéis rabiscados com versos. O filho confessou sem pestanejo a autoria do feito. Então a pergunta: quantas frases existem neste parágrafo? Então a frase é o enunciado completo, né, que transmite uma comunicação, começa com a letra maiúscula e termina com o ponto, ou final, ou interrogação, ou exclamação e às vezes a reticência, não é? Então aqui, ó, uma frase começou com maiúsculo e terminou aqui, não é? Aí vem duas frases, aqui a segunda começa com maiúscula, termina em versos, e começa com filho, termina em feito. Então, três frases, porque são três enunciados que estabelecem uma comunicação, né? Agora, quantas orações tem a primeira frase? Quantas orações tem a primeira frase? Então, veja, a primeira frase, tudo corria sem mais. Tem o verbo corria aqui, então uma oração. A oficina mal dava para o pão. Dava, outro verbo. E para a escola do miúdo. Então, dois verbos, duas orações. Veja que aqui, tudo corria sem mais, não tem sentido completo, né? Só completa o sentido com a outra oração aqui, com as outras duas, não é isso? Então a oração não precisa ter sentido completo, mas a frase sim, tá? Então, quantas orações? Tem a primeira frase, duas. Por quê? Porque tem dois verbos, não é? Tem dois verbos, então duas orações. Quando tem duas ou mais orações, é chamado de período composto. Então vamos a 2. Leia este poema de Milor Fernandes. Prova. Olha, entre um pingue e outro, a chuva não molha. Vamos lá. Quantas frases há no poema? Ora, começa com letra maiúscula aqui e vem terminar aqui. Então, uma frase. Porque transmite uma comunicação, o sentido complementa somente aqui. Então, uma frase. E quantas orações? Aí vamos contar os verbos. Olha é uma oração. Não tem sentido completo só. Olha, não tem. Só vai ter sentido com esse complemento. Entre um pingo e outro, a chuva molha. Outro verbo aqui. Então, duas orações aqui. Porque são dois verbos. Então, nesse caso aqui é um período composto. Levando em conta que o poema faz uso de uma linguagem figurada, dê uma interpretação coerente a ele. Então, o poema quer dizer o seguinte, né? Entre os momentos difíceis da nossa vida, há intervalos constituídos por momentos bons, tá certo? É a interpretação. Olha, prova. Olha, entre um pingo e outro, a chuva molha. Né? Então, entre momentos difíceis da nossa vida, há intervalos constituídos por momentos bons. Aí aqui ainda foi o estudo de frase, oração, período. Agora vamos reforçar o estudo de sujeito e predicado, na página 119, construindo o conceito. Leia estes versos de uma canção de Vanessa da Mata. Vermelho. Gostar de ver você sorrir, gastar as horas para te ver dormir, enquanto o mundo roda em vão,
Eu tomo tempo, o velho gasta a solidão. Em meio aos pombos na Praça da Sé, o pôr do sol invade o chão do apartamento. Vermelhos são seus beijos, que meigos são seus olhos. Ver que tudo pode retroceder, que aquele velho pode ser eu. Aí está aqui o site, né? E vamos às perguntas. Então, as orações geralmente apresentam dois elementos essenciais. Um que informa de quem ou de que se fala e o outro que apresenta informações sobre o ser de que se fala. O primeiro é chamado sujeito e o segundo é chamado predicado. Na oração, o pôr do sol invade o chão do apartamento. Então veja, o sujeito é o ser de que você diz alguma coisa, de que você fala dele. Numa oração, se você tira o sujeito, o restante é o predicado. E o sujeito, ele concorda com o verbo, tá certo? Ó, o pôr do sol invade, então ele invade, né, o chão do apartamento. O predicado é o que sobrou, né? É aquilo que se diz do sujeito. A respeito de que se fala alguma coisa. Então está se falando a respeito do pôr do sol, né? Que parte dessa oração informa algo sobre esse ser? É a parte invade o coração do apartamento. Isso aí está falando do pôr do sol, tá certo? Então, vamos a 2. O sujeito apresenta como núcleo palavra significativa mais importante, um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Já o predicado sempre apresenta verbo que geralmente é o seu núcleo. O pôr do sol invade o chão do apartamento. Veja bem. Então, núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Se eu digo assim, a menina bonita chegou, o sujeito é a menina bonita, mas dessas 3 tem uma palavra mais importante, que é menina, não é? Então, é o núcleo do sujeito. Esse núcleo pode ser um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Aquela palavra que é de outra classe gramatical, mas que está funcionando como substantivo, tá certo? Então veja, na frase, o pôr do sol invade o chão do apartamento. Qual é o núcleo do sujeito? Pôr do sol, que é a palavra mais importante. Tira esse o aqui, não é? Fica só pôr do sol. Qual é o núcleo do predicado? É sempre o verbo, tá? O núcleo do predicado é o verbo. Então vamos conceituando. As orações normalmente possuem 2 elementos ou 2 termos essenciais, o sujeito e o predicado, que em geral concordam entre si. Quando eu digo assim, seus beijos são vermelhos, seus beijos está no plural, concorda com são vermelhos, que é o predicado. Observe que o verbo está no plural, uma vez que o sujeito, seus beijos, está no plural. Enquanto o sujeito é a parte da oração que informa de quem ou de que se diz alguma coisa, o predicado é a parte que dá informações sobre o ser a que o sujeito se refere, tá certo? Então, o sujeito é o ser de que se diz alguma coisa, tá? Sujeito, aqui ó, sujeito, aqui são vários conceitinhos, tá? Aqui também, para você lembrar o que é sujeito. Sujeito é o termo da oração que informa de quem ou de que se fala e é o termo com o qual o verbo concorda. O predicado geralmente apresenta um verbo, está em concordância com o sujeito e contém uma informação a respeito do sujeito. Então aqui, o mais importante é que o predicado apresenta o verbo. Agora a morfossintaxe é a morfologia dentro da frase da oração. O sujeito pode apresentar como núcleo
um substantivo, tá? Um pronome ou uma palavra substantivada. Quando eu digo seus beijos, beijos é substantivo. Um pronome, eu, é pronome. Amar é fácil, é uma palavra substantivada. É como se fosse o amar. Porque amar é verbo, mas aqui está como se fosse um substantivo. Certo? Aí vamos para a próxima. Aqui é um anúncio, tá? Então vamos ler o anúncio, porque a leitura é tudo, não é? Porque a partir da leitura é o que você vai interpretar. Então é exercício e diz, leia este anúncio. Aí vem, existem cerca de 2.000 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais, tá? Então aqui é exploração de crianças, não é? Veja bem, tem um senhor aqui, não é, de idade avançada e aqui uma menina bem jovem, não é? Aí, exploração sexual de crianças e adolescentes. Os números assustam. Um número salva, diz que 100. É como se fosse assim, ó, como tem muitos casos, muitos pontos de prostituição, que são as pessoas que enganam, né? Tá vendo que é um senhor bem de idade aí. Então, veja, um número salva, que é o 100, né? Aqui tem as empresas, não é, que apoiam, não é, que apoiam o anúncio aí, que apoiam um apoio financeiro mesmo, tá certo? Ainda tem aqui, pequenininho aqui, ó, tem assim, dá para ler no livro de vocês. Denuncie é anônimo. Sua atitude pode salvar uma vida. Aí tem Disque 100, né? Disque 100, dá para ler isso, não? Então vamos às perguntas. O anúncio vincula uma campanha, não é? Qual é a finalidade da campanha? Combater a prostituição infantil, estimulando as pessoas a denunciar essa prática quando tem conhecimento dela. Aí, que relação há entre a imagem principal e o tema da campanha? Se você observar a imagem aqui, ó, a imagem mostra, né? Ó, a imagem mostra uma possível situação de prostituição, na qual um homem adulto aparece oferecendo dinheiro para uma menina. O fato de o homem estar usando um cinto de segurança faz supor que ele seja um motorista de carro ou de caminhão. Veja que ele está com um cinto aí, de segurança. Então isso ajuda a entender aí que ele está de carro. Aí vem a B. Que relação há entre a imagem principal e o tema da campanha? Já fomos, né? Aí vem, que órgãos, instituições apoiam esta campanha? Está bem aqui abaixo, tá? Então, é o Ministério dos Direitos Humanos, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e entidades de apoio à criança, como Liberta, Children e a Fundação Abrinte. Vamos a 2. Observe o enunciado principal na parte superior do anúncio. Aqui, bem em cima. Aqui, ó. Certo? Aí diz assim, qual é o sujeito da oração que constitui o enunciado? Então, veja. É isso aqui, ó. Sujeito, ó. Cerca de 2.000 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Esse é o sujeito. E o predicado é existem, porque é o verbo, né? Qual é o predicado? Existem nas rodovias federais, né?
Porque a forma verbal existe e está flexionado na terceira pessoa do plural. Existem, concorda com o núcleo do sujeito, pontos, que está no plural. Então, é para concordar, não é? Se o sujeito está no plural, o verbo também tem que estar no plural. Aí vamos à página 122. É a questão 3. Nas seguintes orações do anúncio, os números assustam. Um número salva, diz que 100. Então, são 3 orações aí, porque tem verbo, não é? Assustam é verbo, salva é verbo e diz que também. Qual é o sentido da palavra números na primeira? Refere-se à quantidade de casos de prostituição. A que se refere a palavra número na segunda oração? Refere-se a um número de um telefone. Qual é o sujeito das 2 primeiras orações? Aqui, o sujeito é os números e aqui o sujeito é um número. Tá? Aí vem. Na oração diz que 100, o sujeito não está explícito, mas é possível inferir qual é ele, ou seja, quem é o praticante da ação verbal. Qual é o sujeito dessa oração? Diz que 100 é você, não é? Então é um sujeito elíptico, não é? Oculto, não é? Desinicial. Vamos trabalhar com essa palavra, desinicial. Considerando o tema e o objetivo da campanha, por que é importante envolver o interlocutor por meio do uso dos verbos no imperativo? Ora, os verbos no imperativo é mais assim, mandando, implorando, pedindo, não é? Então, como é uma campanha, é sempre verbo no imperativo, que é o verbo da propaganda, né? Faça isso, use isso, experimente, não é? Porque, nesse caso, não é, há a intenção de que o leitor do anúncio tome providência e colabore para combater a prostituição infantil. Então, sempre está assim, ó, na propaganda, não é? Denuncie, não é? Diz que, não é? Sempre está assim, mandando, não é? Então, vamos a 4. Considere este enunciado. Denuncie. É anônimo. Sua atitude pode salvar a vida. Levante hipótese. Por que o anunciante informa que é anônimo? Ora, quando a denúncia é anônima, né? Sendo a denúncia anônima, ninguém ficará sabendo quem seria seu autor. Isto pode levar o denunciante a se sentir mais seguro para fazer a denúncia. Não é isso? Então, é um crime, e aí se você denuncia, não quer se envolver, então se é anônimo, você pode denunciar. Porque a denúncia pode salvar uma vida? Ora, impedindo ou interrompendo a prática da prostituição, muitas crianças poderão viver suas vidas de forma normal, brincando, estudando, se relacionando com amigos. Qual é o predicado da oração? Denuncie. O predicado é a forma verbal denuncie, porque é o verbo, não é? Aí vem, e o sujeito é desinicial, você, não é? E da oração, sua atitude pode salvar vidas. Então, o sujeito é sua atitude e o predicado pode salvar vidas. Aqui a locução verbal, né? Aí vem, agora é uma tirinha, não é? É uma tirinha. Construindo o conceito, leia esta tira de Jim Davis. Johnny e eu formamos o casal bacana, não acha, Garfield?
que nem meias bege e gravata borboleta de bolinha preta. Eu senti sarcasmo no seu sorriso. Você está começando a me conhecer. Aí vamos lá. Observe esta oração do primeiro quadrinho na tira. Johnny e eu formamos um casal bacana. Qual é o sujeito da oração? Ginny e eu. Quais são os seus núcleos? Johnny, eu. Não é? Então, nesse caso, sujeito composto. Não é isso? Sujeito composto. Tá certo? Então, aqui é mais um reforço, né? Para o que já estudamos. Né? É um reforço para o que já estudamos. Então, só lembrando que nós já estudamos o sujeito simples, não é? É quando há só um núcleo, não é? O menino fez a tarefa, sujeito e o menino. O sujeito composto é quando tem mais de um núcleo. O menino e sua colega fizeram o trabalho. O menino e sua colega, sujeito composto. E o sujeito desinencial, que é o sujeito que não está escrito, mas que se subtende. Dá para saber na oração quem é o sujeito, porque não está escrito, mas que você subtende. Subtende pela terminação verbal. Quando diz, ó, diz que sem, esse diz que, essa terminação, você, né? Diz que sem, diz que você. Então, o você não está escrito, mas você subtende, né? Quem é o sujeito. Então, é o sujeito desinencial, tá certo? Aí, nas outras, ainda falta trabalhar mais dois tipos de sujeito para E, que é o sujeito indeterminado, que eu vou falar só depois, e a oração sem sujeito, tá certo? Que desses dois, há vários casos assim que você tem que saber, tem que entender direitinho, tá? Então, no sujeito, na frase, você tem que observar o verbo. O verbo, ele concorda com o sujeito, tá certo? Você observa que o sujeito é o ser de que você fala algo. E o predicado é aquilo que você falou do sujeito. Se você tirar o sujeito, o restante da frase é predicado. E lembrar que o verbo é importante, o verbo tem que estar no predicado, tá certo? Então, a base, o núcleo do predicado é o verbo, e o núcleo do sujeito é aquela palavra principal, tá bom? Você retirando o sujeito, o restante é o predicado. Sempre que você for estudar, fazer tarefa ou prova de sujeito e predicado, busca o verbo. Se você encontrar o verbo, você, com certeza, você encontra o sujeito. Tudo bem? Então, boa tarde e até a próxima.